Falamos sobre o dom de línguas e sobre o dom de interpretação de línguas. Então, para quem isso é algo muito estranho ainda, né? Cada um tem os suas experiências, pode baixar o estudo no YouTube e assistir lá. Hoje nós vamos ver mais dois dons que não são tão espetaculares, porém são muito importantes, né? Não são menos importantes porque não são espetaculares, mas são tão necessárias na igreja, tão necessários esses dois dons que vão ser o dom de ensino, né? Mas em primeiro lugar a gente ainda vai ver o dom de prestar ajuda. Então lá em 1 Coríntios 12, se você já abriu, no versículo 28, nós lemos sobre esse dom de prestar ajuda. Então já é a segunda listinha, né? A gente estava no começo de 1 Coríntios 12, agora já estamos no final. É uma adição, por assim dizer, de Paulo, né? Desses dons, e ele fala no versículo 8, assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas. Línguas a gente já falou, mestres, que eu ensino, a gente vai falar daqui a pouco, mas vamos prestar atenção nesse dom de prestar ajuda. E para fazer o link com Romanos 12, também aparece nessa lista ali em Romanos 12, versículo 7, que fala: se o seu dom é servir, que sirva, né? Se o seu dom é isso, que você possa praticar. Embora sejam duas palavras diferentes no grego, a ideia é a mesma. Essa é a capacidade dada pelo Espírito para uma pessoa, um cristão, né, para que possa prestar ajuda, né, dar socorro, dar apoio, né, a outra pessoa, prestar serviço a outra pessoa e abençoar as pessoas assim. Qual a importância desse dom? Acho que é bem óbvio. Nunca falta necessidade, né? A gente olha ao nosso redor, a gente vê em qualquer igreja, né, no corpo de Cristo, sempre tem necessidade, e o que geralmente falta é mãos, né, é braços, é mão de obra para suprir essas necessidades. É interessante que na passagem anterior, lá em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre os dons em geral, os membros, né, do corpo, e fala: será que um membro com algum dom é menos, né, importante que outro é mais importante? Será? Como que é? Ele fala: não, são todos igualmente importantes. Ele fala no versículo 22 e 23 desse capítulo: pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E assim com os dons, né? Infelizmente, onde vai o foco, né? Os olhos, né, das pessoas, para quem está de alguma forma na frente de um trabalho, aquele que evangeliza, aquele que ensina, aquele que lidera, né? Mas é tão importante a gente honrar, né? E até dar mais honra àqueles que estão atrás, né, das cortinas, nos bastidores, né? E realmente a gente falar: não, a igreja não funcionaria sem o dom de ajuda. E é maravilhoso quando a igreja está cheia de pessoas que têm esse dom. Porque vamos pensar como que esse dom opera. Realmente é um dom que você não vê, né, acontecendo. Assim como alguém que fala em línguas, ou sei lá, né? É um dom realmente, como eu falei, que está nos bastidores. É a pessoa que vê a necessidade, que percebe e vai e faz. Ninguém precisa falar lá, né? Vai lá e faz, né? Por favor, né? Pega isso daí. A pessoa percebe e faz. E abençoa tantas pessoas e no final quase ninguém sabe quem foi. Nossa, quem fez isso daqui? Maravilhoso, já está arrumado. Quem foi? Não sei. Está aí, né? Já estava assim quando eu cheguei. Poucas pessoas percebem quando é feito e é sem chamar atenção, né? É um dom que se pratica quase no silêncio. E realmente a pessoa tem um coração que não quer reconhecimento nem vanglória. Assim como Jesus nos ensinou em Mateus 6:1, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso,
vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Mas em todo lugar tem gente que quer chamar a atenção para si, né? Que deseja o reconhecimento. E aí para de servir, eu não faço mais nada se o pastor não falar o meu nome lá na frente, né? Se o meu nome não aparecer no topo da lista dos voluntários, porque eu preciso de reconhecimento. Não é assim que o dom funciona, não é assim que ninguém deveria servir. E aí do pastor, do líder que cai na pressão, que cai, né, nessa armadilha de gastar metade da introdução falando obrigado irmão tal por fazer isso, obrigado irmão tal. Quem aguenta, né? Ninguém nem deseja ouvir essas coisas. Fez para o Senhor, né? Do Senhor vai vir a recompensa. Mas a gente sabe que existe isso. Existe, porém, também uma grande diferença entre alguém que exige, né, que deseja o reconhecimento, e a liderança é simplesmente dar o reconhecimento para agradecer aquela pessoa, né? Para agradecer, até para incentivar outros através de um bom exemplo, né? Isso também não pode faltar, né? Não é só, a gente nem reconhece o que você fez. Reconhecemos sim, graças a Deus por seu dom, né? Não precisamos falar o seu nome, mas quem sabe de vez em quando, né? Vamos chamar aqui, vamos orar pela, líder de missões, a líder do Ministério Infantil, que seja, e agradecer, né, pelo trabalho que é importante. Reconhecer simplesmente que, olha, essa pessoa está sendo usada por Deus e todo mundo pode ser usada da mesma forma. Qual a diferença, porém, naquela pessoa, se você chamar ela para frente, geralmente fica sem jeito, né? Não precisa, né? Enquanto a outra pessoa está lá, né, se gabando, né, nossa, todo mundo está olhando para mim, está recebendo aquele reconhecimento, né, e aquela vanglória toda que estraga tudo, que tem o prazer, né, de ser o centro das atenções. Então essa pessoa não quer reconhecimento, vanglória, essa pessoa faz tudo com alegria, né? Essa é uma característica forte de uma pessoa com dom de prestar ajuda. Aliás, todo o serviço a gente deve fazer com alegria, né? Porque senão a gente vai ficar ressentido, né? A gente vai ficar com algum ressentimento a respeito do nosso ministério, né? Eu lembro que quando eu servia em São Vicente, quantas vezes a gente limpava a igreja e tinha poucas pessoas, né? Em certos momentos eu me pegava falando, nossa, que povo sujo, né? Parece que não sabe, né? Deixa tudo largado, porque deve estar pensando que alguém vai atrás, né, pegando toda a sujeira dela. E aí você pensa, aliás, cadê todo mundo, né? Não está todo mundo que suja, né? Tem meio dúzia de gato pingado, né? E aí você começa a reclamar, você começa a ficar irritado, né? Ressentido. E não é assim que a gente deve fazer o nosso serviço. Logo eu lembrava de um pastor que passava pela mesma situação e Deus sempre falava assim para ele. Eu logo lembrava assim que Deus falaria para mim também, né? Para quem você está fazendo tudo isso? Deus perguntaria, em qualquer situação, né, que a gente está. E a resposta óbvia seria, para ti, Senhor, né? Então, fim da história, né? Porque ele falaria, se você está fazendo o serviço para mim, com essa atitude, melhor parar. Desse jeito eu não quero. É assim que Deus falaria com a gente, se a gente fizesse dessa forma. Melhor não fazer. A gente deve fazer com alegria pelo simples fato que a gente está fazendo para o Senhor, né? A gente é grato por tudo que Ele fez, né, na nossa vida. A gente até é grato que Ele nos deixa servi-lo, né? Não é assim normal que uma pessoa criada pode, né, ensinar e fazer algo para o Criador. Em Colossenses 3,17 diz, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Deus quer que a gente exerça não só esse, mas todos os dons com alegria. Ele quer que essa experiência seja algo positivo, né? Seja uma bênção para nós. Mas não que a gente fique irritado, reclamando, né? Que a gente fique ressentido, eu vou largar tudo. Porque senão essa bênção que Deus nos deu se tornaria algo ruim para nós. Ele não deseja isso para nós. Vamos ver alguns exemplos na palavra de Deus. Que obviamente tem tantos, né? Tantos servos de Deus na palavra. Um grande servo é Josué, né? Que foi auxiliar de Moisés.
Moisés jamais poderia ter feito tudo em liderar aquele povo, né, que também resmungava e tudo, né, não era fácil não, para a terra prometida, se não fosse pelo serviço fiel de Josué. E, aliás, foi por isso que Deus, quando Moisés, né, faleceu e foi recolhido, ele deu a liderança para Josué, que foi um servo fiel, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Timóteo, a gente pode destacar também, que muitas vezes acompanhou Paulo nas viagens, né? E foi chamado de auxiliar. Em Atos 19, 22, fala: então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Ele tinha os seus auxiliares, pessoas com dom de prestar ajuda, de servir. Mas também tinha mulheres. Febe, por exemplo, em Romanos 16, 2, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Paulo falando. E a gente sabe que tinha muitas mulheres servindo de forma prática a Jesus e os seus discípulos. E a Bíblia fala de nome, né, dessas pessoas, reconhecendo o coração delas. Em Lucas 8:3, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. E um exemplo clássico, lá em Atos 6, aqueles diáconos, né, as pessoas que foram escolhidas para servirem as mesas para as viúvas, né, que estavam passando por dificuldades na distribuição de comida, aliviando o lado dos apóstolos. Para quê? Para que eles pudessem se dedicar totalmente à palavra e à oração. Então, um ajudando o outro para cumprir o seu ministério. E o resultado foi ali, Atos 6, 7, assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Uma coisa pequena que a gente faz tem um grande resultado lá na frente, né? Simplesmente prestando ajuda, de forma prática, ajudando de alguma forma, e de repente um monte de gente é salvo. Como que esse dom se manifesta hoje? Tem tantas atuações, né? Tem tantas formas, né, de atuar. Obviamente a gente vê até nas Escrituras. Paulo fala, por exemplo, para Timóteo, né, me ajuda trazendo os meus pergaminhos, né, trazendo o meu casaco que eu deixei lá. E assim que Timóteo ajudou Paulo, certa forma, né, dessa forma prática. Outras vezes, Paulo fala, nos ajuda através das orações. Orar por alguém é você ajudar aquela pessoa. E como a gente pode ajudar de forma prática? É aquela pessoa que vem para arrumar as mesas, as cadeiras no começo e no final do culto. Aquela pessoa que anda e vê, tem um copo ali, tem um papel aí caído e joga fora. Aquela pessoa que recolhe os cálices ali depois da ceia, né? A pessoa que vai e lava a louça depois da comunhão. A pessoa que vê o que está faltando e providencia. Né? Aquela pessoa que faz o café fielmente, aquela pessoa que rega as plantas que ninguém vê, né? Aquela pessoa que está lá na frente já cumprimentando as pessoas que estão chegando, que simplesmente vê as necessidades, que deseja ser útil em todo momento e pensa no bem-estar do corpo todo. E aí a Bíblia nos ensina que uma coisa leva a outra. É um princípio bíblico de que a gente deve ser fiel, primeiro, em tudo que Deus nos dá. Mas se a gente é fiel, Deus vai expandir o nosso ministério, o nosso serviço a Ele. Né? Não importa para que Deus nos chamou a fazer, a gente só precisa ser fiel a Ele. Né? Não importa os resultados pertencem a Ele. A gente precisa ser fiel, fazer para o Senhor e dar o nosso melhor. Né? Faça o seu melhor e Deus faz o resto, né? Resumidamente. E aí a gente vê o que acontece. A parábola dos talentos nos mostra esse princípio. Aquele que recebeu 5, né, multiplicou, dobrou, ficou com 10 no final. E aí, o que esse senhor falou? Mateus 25, 21. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Um exemplo bíblico são 2 daqueles diáconos de Atos 6, Filipe e Estevão. Né? Filipe era evangelista também, além de servir, né, ali naquelas mesas,
E Deus, posteriormente, mandou ele para outra região, na Samaria, onde muita gente foi salva, né? Aconteceram curas e milagres e tudo mais. Então, uma coisa levou a outra, que ele foi fiel naquilo que Deus deu. Estevão foi fiel de outra forma. Houve um debate com o Sinédrio, né? Com aquele conselho dos judeus. Debateram que levou ao fim de Estevão, né? Ao martírio. Só que quem testemunhou aquele martírio de Estevão? Foi Paulo, né? Paulo, que na época Saulo, né, estava ali olhando e com certeza teve um grande impacto, né, na vida e que levou na conversão de Paulo. E tudo mais que aconteceu porque alguém foi fiel, servindo as mesas, né, usando a sua inteligência que Deus deu para debater com o Sinédrio e morrendo para a glória de Deus. E ali depois surgiu o maior missionário, né, de todos os tempos, Paulo. Qualquer ministério que a gente vê na igreja é simplesmente uma consequência natural do dom de servir. Não se monta um ministério simplesmente para ter, né? Infelizmente a gente vê isso acontecendo de vez em quando, que uma igreja tem dezenas de ministérios, né? Tem ministério para tudo. Parece até que as pessoas só querem liderar, né? Só tem uma pessoa no ministério, eu sou o líder do ministério. Tudo bem, né? Cada um com o seu dom, mas também tem que ter pessoas que põem a mão na massa. Infelizmente, naquelas igrejas, geralmente a liderança é visto como alguém que está lá no patamar, que é intocável, né? Quando o líder é o servo de todos, né? Mas tudo bem, tem um monte de ministério assim. A Bíblia não nos dá uma lista oficial, né? Se você começa uma igreja, tem que ter esses ministérios. A Bíblia nos mostra a essência, né? Tem que ter ensino, tem que ter comunhão, tem que ter oração. Não fala nem necessariamente dos músicos, né? Tem que ter violão, baixo e bateria atrás aquele vidro. Se não tiver, não é igreja. Não tem isso, né? Qualquer ministério cresce ao redor de uma necessidade. E se a gente percebe as necessidades e Deus nos chama a praticar os nossos dons, aí você vai ter aquela visitação dos hospitais, você vai ter um ministério de cestas básicas, você vai ter até um ministério para mães solteiras, se tem, né, naquele lugar. E dependendo da necessidade vai surgir. Mas independente da responsabilidade que cada um tem, da posição que Deus dá e tudo mais, todos são o quê? Servos, né? A Bíblia nos dá 3 nomes, 10 palavras diferentes em grego, né? Tem os diáconos que nós já falamos, e um versículo onde aparece essa palavra em grego é Marcos 9:35. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Seja o diácono de todos. Uma outra palavra era leiturgos, que quer dizer, ou que falava de uma pessoa rica, um termo de uma pessoa rica, que prestava serviço para a comunidade de graça. Então, um voluntário, né, que ajudava sem receber nada. E ainda tem a palavra hiperetes, que eram aqueles escravos remadores, né, debaixo do convés, né, naqueles navios de guerra, que simplesmente obedeciam às ordens, né? Eram cativos de guerra e tudo mais, não tinham direito nenhum. Vai remar até morrer, né, praticamente. Mas a gente percebe uma figura ali no nosso serviço também, né? Nós recebemos as ordens e às vezes a gente nem sabe para onde o navio está indo, né? Deus sabe o caminho, né? Deus sabe para onde a gente vai. A gente só tem que seguir o passo a passo dele. O ministro é sempre o servo de todos e não um ditador espiritual, né, que vai exercer o seu poder sobre os outros e vai mostrar quem é o chefe, né? E Jesus foi o maior exemplo para isso. Jesus, na última noite, o que ele fez? Tomou a toalha, lavou os pés, um por um, de todos os discípulos, inclusive Judas, o traidor, né? E esse foi o serviço do mais baixo dos escravos da casa. Até que Pedro falou, não vai fazer isso comigo, né? Seu mestre, eu não sou discípulo, né? E aí teve esse debate ali, então, aí quando Pedro entendeu, ele falou, então lava tudo, né? Porque tudo que você pode me dar, eu quero.
Mas foi isso que Jesus fez, o serviço dos mais baixos, dos escravos, sempre obedecendo na vida toda, no ministério dele todo, à vontade do Pai, que era servir as outras pessoas sem pensar em si mesmo. Jesus foi a única pessoa totalmente outro-centrado, né? A gente, na maioria das vezes, é centrado no eu, né? Egocêntrico. Jesus não, ele estava totalmente focado nos outros. Ele sempre obedeceu à vontade do Pai. E a gente deve servir não porque, dá na tela, porque a gente está seguindo a nossa própria vontade, mas seguir também a vontade do Pai, mesmo que seja desconfortável certas vezes. Jesus foi fiel em servir mesmo quando as pessoas não o entenderam. Mesmo quando ele estava cansado, né, de servir já tanto, um dia longo. Mesmo quando as pessoas, e nunca realmente mereciam. Jesus foi fiel e obedeceu, Filipenses fala, até a morte e morte de cruz. E o Espírito nos dá força também para servir assim. Nos dá força, nos dá compaixão pelas pessoas, nos dá comprometimento para que a gente não faça isso na força da carne, mas na força do Espírito. Para não ficar irritado, né, ressentido, mas podendo fazer alegre, dando atenção, o amor que a pessoa precisa. Então, todos nós somos chamados para servir dentro e fora da igreja. Basta orar, basta ser aberto e receber a criatividade do Senhor, né? Porque tem tantas necessidades e a gente tem os dons, né? E a gente pode amar um ao outro e suprir essas necessidades. Esse, então, é o dom de prestar serviço. Vamos agora ao segundo dom, que é o dom de ensino. O dom de ensino a gente já viu no versículo 28 de 1 Coríntios 12, ali que em terceiro lugar fala de mestres. E na outra lista aqui a gente tem o Romanos 12, versículo 7, também fala, se o dom é ensinar, que ensine. O dom de ensino é essa habilidade dada pelo Espírito para você interpretar e explicar a verdade da palavra de Deus para outras pessoas. E é óbvio que, né, uma pessoa pode ser pastor, pode ser mestre, mas faz uma enorme diferença se esse pastor ou mestre tem o dom ou não. Pode ter um doutorado, pós-doutorado, o que for em teologia, e pode abrir o intelecto de muitas pessoas e ensinar, tudo bem, mas se alguém tem o dom do Espírito, né, de ensino, o impacto é outro. O impacto é muito além daquilo que uma pessoa no seu intelecto poderia fazer. Vamos falar primeiro o que não é. O dom de ensino não é a iluminação pelo Espírito, né? Porque o Espírito nos faz entender e assimilar, né? Torna real aquela verdade que a gente ouve. O ensino é a explicação, né? Explica passo a passo o que a palavra de Deus quer dizer. Mas depende da pessoa, né? Depende do Espírito e da pessoa realmente assimilar essa verdade. Depende da fé da pessoa também, né? De repente alguém tem o dom de ensino, mas Hebreus fala, é por falta de fé, né, que vocês não estão recebendo nada, vocês não estão crescendo. Então a palavra também precisa, né, encontrar a fé da pessoa ali e tem que ser pelo Espírito Santo. Isso é iluminação. Ensino também não é pregação. Acho que algumas igrejas estão confundindo, né, esses dois termos, porque a pregação é uma mensagem evangelística. É você declarar as boas novas da salvação em Cristo. Então, sempre vai voltar para aquela base importantíssima, né, porém, não é a única verdade da palavra de Deus, né? A gente precisa falar, claro, que Jesus morreu por você, morreu em seu lugar. Você pode ter o perdão dos seus pecados. Jesus ressuscitou para que você também possa ressuscitar um dia com Ele. E a gente tenta persuadir o pecador a fim de receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas ensino é explicar todas as verdades da palavra de Deus. É uma mensagem para aqueles que já creem. É uma mensagem para quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. A fim de quê? A fim de crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? 2 Pedro.
fala no final. Esse é o ensino, é construir em cima do fundamento que você já tem. Porque o cristão não precisa ouvir milhares de vezes que ele foi salvo, né, pelo sacrifício de Jesus. De vez em quando até é bom repetir, né? Mas a gente precisa saber como andar agora com Cristo. Já entendi essa parte, já sou salvo. Agora como que eu vivo? Como que eu ando? Como que eu ajo como cristão? Isso que a gente precisa ensinar. Hebreus 5,12 fala, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Paulo faz essa distinção, né? Tem tudo que você precisa entender como bebê na fé, né? Então, é o leite materno, né, que você precisa, todas as doutrinas principais da salvação, né, da fé em Jesus, você é uma nova criação, mas não para assim, não para ali, né? Ele fala, nessa altura que eu falo para vocês, o autor diz, né, de Hebreus, vocês já poderiam ensinar outros, mas não estão nesse momento. O propósito do ensino é levar à maturidade. Vou ler para vocês de Efésios, capítulo 4, quem quiser abrir uma passagem um pouco maior, Efésios 4, versículos de 12 a 15. Efésios 4, de 12 a 15, que diz que existem, né, todos esses ofícios na igreja, versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem julgados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Em outras palavras, sem o ensino, o cristão não amadurece, né? Ele fica o tempo todo num estado espiritual de criança, infantil. E isso é perigoso porque pode ser levado facilmente pelas tendências, pelas modas inventadas pelo homem que sempre surgem, né? Nos anos passados, alguém lá na Califórnia, geralmente vem da Califórnia as coisas, né? Lá nos Estados Unidos, inventa alguma coisa, aí uma hora chega aqui também, se espalha no mundo todo, mas também já tivemos os nossos, né? A nossa contribuição aos ventos de doutrina, de repente alguém lá no sul, lá no nordeste, né? Ou em qualquer lugar aqui. Não precisamos nem mencionar, vocês já sabem, né? Tem os seus ventos de doutrina e pessoas que não foram instruídos na palavra, não são cristãos maduros ainda, facilmente levados por aquilo e presos, né, por doutrinas que Deus nunca falou. É esse daqui você tem que seguir. Oséias 4, versículo 6 fala, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Alguém que explicou, alguém que falou como que Deus deseja. E como esse dom funciona? Como é um dom do Espírito Santo, funciona na dependência do Espírito Santo. Claro que existe o preparo, né? Para onde você vai para ensinar a palavra de Deus? Na palavra de Deus, né? Você não vai no púlpito, eu tenho o dom de ensino, né? Vou falar agora, vou começar a falar, tá? Então, fala aqui, Jesus, então... E aí a pessoa fala o que está na cabeça, né? Não, você vai na palavra de Deus. Você faz o seu preparo, observando, interpretando e aplicando aquela palavra para os dias de hoje, para aquela congregação, para quem, ou aquele grupo de pessoas com quem você está falando. Porém, não vai fazer isso porque eu sei fazer. Mas você vai fazer isso ouvindo o Espírito Santo o tempo todo, em oração, né, na dependência do Senhor, esperando no Senhor, discernindo o coração de Deus para aquele momento. 1 Coríntios 2,14 fala, sem o Espírito, ele fala, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente.
Então, sem o Espírito Santo, não vai poder preparar um estudo bíblico, um ensino. Mas a gente faz isso a fim de quê? A fim de, como Paulo, ele falou, eu lhes entrego o que eu recebi do Senhor. Tem que receber do Senhor primeiro. Então, é na dependência do Espírito. Mas, ao mesmo tempo, é o único dom que pode ser desenvolvido. E por isso a palavra nos ensina, nos incentiva a estudar. Estude, estude e estude a palavra de Deus, para que esse dom, se Deus te deu, possa crescer. 2 Timóteo 2,15, Paulo fala para esse jovem pastor, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas maneja corretamente a palavra da verdade. Então desenvolva esse dom se você tem. Você precisa estudar para ter conteúdo, mas ao mesmo tempo você espera no Senhor, para que isso seja assimilado na sua vida e na vida dos outros, para quem você vai passar. É sempre a palavra com o Espírito que faz a gente crescer. Só o Espírito, a gente sabe que certas igrejas têm esse foco, vira uma certa confusão, porque não tem a base da palavra. Só a palavra, que algumas congregações também têm, se torna uma coisa muito seca. A Bíblia fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. É a palavra, conjunto com o Espírito, que faz a gente crescer. Mas se você tem esse dom, você precisa praticar o dom. Quando eu ouço alguns estudos de anos atrás, eu falo, nossa, graças a Deus que esse dom foi desenvolvido de alguma forma, Não falaria da mesma forma, Mas há outras vezes, e já aconteceu, eu ouço alguns estudos e falo, nossa, essa aí foi de Deus mesmo, Eu sou edificado ouvindo a mim mesmo, porque é o Espírito que fala, através da palavra de Deus. A gente lembra que Paulo era um homem brilhante, Se alguém não precisasse do dom do Espírito, seria ele. Estudou lá com Gamaliel, o melhor rabi da época. Mas quando ele chegou na igreja em Corinto, por exemplo, ele falou, a minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a gente conclui que uma pessoa com menos educação formal, mas cheio do Espírito, tem mais impacto, alcança os corações mais com a verdade do que um cara que não é convertido, mas doutorado, mestrado, não sei o que, fala hebraico e grego e aramaico e tudo mais. E aí a gente vê a diferença do dom, o espírito de ensino. Alguns exemplos que a Bíblia nos traz, no Antigo Testamento, não vou entrar muito em exemplos, mas a gente vê na história de Israel, toda vez que eles deram as costas para o ensino, para a palavra, estavam em apuros, Houve a decadência da nação. Em 2 Crônicas 15:3 fala que durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. E aí você vê que se afundaram durante muito tempo. Isso na nossa vida pessoal também, Se a gente está muito tempo sem ler a palavra pessoalmente, sem ouvir a palavra sendo ensinada por alguém que tem esse dom, que o Espírito fala através, a gente fica em apuros. Mas a gente também vê que toda vez que eles se voltaram para a palavra, que houve alguém que ensinou, conforme Deus queria, houve até avivamento. Quando eles voltaram lá da Babilônia, nos três regressos, a gente lê que em Neemias 8:8, eles leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. E através desse processo houve um avivamento no meio do povo. Eles estavam interpretando, aqueles sacerdotes, aqueles levitas, e fizeram o povo entender, interpretando e explicando. A gente sabe que Jesus, a sua maior parte do ministério foi de ensino. Ele foi, mais de 58 vezes nos evangelhos, foi chamado de mestre. Rabi é mestre, nos ensina. O Sermão do Monte é
sermão que, né, a gente não tem nem provavelmente toda a extensão desse sermão, né? Mas um grande sermão que ele fez, isso várias vezes, né? Para onde ele foi ensinar. E a última ordem que ele deixou para os seus, para nós discípulos, ele fala em Mateus 28, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, alguém é salvo, alguém é batizado, agora precisa de ensino, mas de tudo que eu ensinei. E aí veio Paulo depois, que também teve um grande ministério de ensino, né? Paulo, esse missionário que viajou para todo canto do mundo conhecido, né, naquela época, toda a Ásia e tudo mais. E foi quando ele se converteu, né, ainda o pessoal estava meio com receio, será que não quer matar mesmo, né? Um truque aí que o perseguidor da igreja se converteu, mas na verdade ele está com um esquema para matar todo mundo mesmo. Não, Barnabé foi lá, o encorajador foi lá, depois que Paulo passou um tempo no deserto lá da Arábia, e falou, vem aqui, né? Vamos andar junto um pouco. Ele ficou 1 ano na igreja de Antioquia ensinando. Depois, um tempo depois, ele foi para a igreja em Corinto, ficou 1 ano e meio ensinando. Depois foi para a igreja de Éfeso, ficou 2 anos ensinando. E ali ele fala, quando ele se despede, né, lá em Atos 20, dos presbíteros lá da igreja de Éfeso, ele fala, eu declarei para vocês todo o conselho da palavra de Deus. Quer dizer, ele de alguma forma ensinou todas as escrituras existentes, né, na época, porque depois João escreveu tudo mais, né, teve, né, o Novo Testamento sendo escrito e tudo mais, aí a gente vê que, né, que ele estava ensinando toda a Bíblia existente na época. Como você pode fazer isso? É através de um ensino que pega o começo e vai até o fim, né? Um ensino expositivo, um ensino versículo por versículo, que com certeza Paulo também aplicou no seu ministério, com o dom de ensino. E o resultado de um bom ensino, a gente vê em todas as Escrituras. O povo vai ter grande segurança, grande paz e também grande confiança em Deus. Que uma vez que você entende quem Deus é, o que Deus pode fazer, a grandeza de Deus, o quanto Ele te ama, como Ele cuida de você, você não enfrenta mais o futuro da mesma forma. Você não lida mais com as circunstâncias da mesma forma. Mas você está seguro em Cristo, né? Você aprendeu a andar, né, com o Senhor, andar no Espírito, lidar com as dificuldades. E não que você agora é perfeito, pronto, né? Agora sou cristão completo. Não, a gente está sendo, né, santificado, a gente está sendo transformado, a gente está se tornando aquela pessoa cada vez mais madura. Por isso Hebreus fala, avancemos, né? Para conseguir, para atingir a maturidade em Cristo. Para terminar, como que esse dom é usado, né? Que a gente fala, bom, é só aquela pessoa que ensina lá na frente. Não, né? O dom de ensino pode ser usado de tantas formas. É aquela pessoa que ensina as crianças e os adolescentes, que também precisa ter o dom de ensino para que essas pessoas entendam que grande privilégio e oportunidade para inculcar a verdade de Deus na cabeça dos pequenininhos. E a palavra de Deus diz, né, mesmo se desviar, né, ou mesmo quando crescer, não vai se desviar, né, desse caminho que foi ensinado quando pequenininho. E se a gente não ensina, o mundo vai, né? A gente está vendo nas escolas, né, uma certa agenda sendo empurrada e tudo mais, né? A gente precisa começar quanto mais cedo, melhor. Mas também são as pessoas que têm o dom de escrever. São autores. Quantos livros você já não leu que você foi tão abençoado porque essa pessoa teve o dom de ensino? Talvez alguém que gosta de escrever textos e posta, que seja nas mídias sociais, né? Onde no meio de tanta coisa ruim, de vez em quando aparece uma coisa boa também, né? E quem sabe é aquela pessoa que tem o dom de ensino e explica algo da parte de Deus para que essas pessoas possam ler.
mas também acontece através do aconselhamento bíblico. E esses momentos informais são tão importantes, né? Quando alguém chega e na base da palavra de Deus, ajuda aquela pessoa a superar aquele problema, a resolver aquela situação. Pode ser um problema que a pessoa tem, também pode ser um momento informal de discipulado, que você, que já entendeu uma certa verdade da palavra de Deus, consegue explicar isso para alguém que ainda não entendeu isso, né? Como a gente precisa de pessoas mais maduras na fé, falando para as pessoas que acabaram de, né, tomar essa decisão para Jesus, como andar com o Senhor. Como você deve orar, né? Como você deve servir, né? O que a gente deve fazer com o nosso dinheiro para agradar a Deus? Como a gente deve administrar o nosso tempo para agradar ao Senhor? E ensina isso para outra pessoa. Isso é importante, explicando, esclarecendo certas coisas da palavra de Deus. Então esse é o dom de prestar ajuda e o dom de ensino, tão necessárias, né? Mais do que nunca, mas sempre foi, né, no corpo de Cristo. E principalmente o dom de ensino, porque nos ajuda a amadurecer. Então, vamos orar, que Deus possa nos dar, que Deus possa nos ajudar a usar, né? E lembrando até para finalizar agora, o versículo que Deus nos deu no começo da igreja, uns 5 anos atrás, em Colossenses 1, versículo 28, que diz assim: nós o proclamamos, Jesus, falando de Jesus, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Essa é a nossa visão, que a gente possa proclamar Jesus. Sim, evangelizar, sim, falar das boas novas de Jesus, mas também advertir e ensinar. Que a gente tenha esses momentos mais formais e menos formais, né, através dos discipulados, advertindo, exortando uns aos outros e ensinando o que a palavra de Deus diz, para que a gente chegue nesse ponto que Deus quer, que cada um de nós esteja pleno, né? Santo quer dizer pleno, você ser completo em Jesus. E isso só pode acontecer através da palavra de Deus, no meio de pessoas que desejam a mesma coisa. Então essa é a nossa visão, que Deus possa nos usar, né, pregando as boas novas, mas também ensinando uns aos outros e podendo crescer assim e amadurecendo. Amém? Vamos orar e a gente, né, faz esse momento em que a gente faz um círculo aqui atrás do Lucas e canta mais 2 louvores e também esteja aberto para que Deus possa agir dessa forma. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra e obrigado por ter nos dado dom, Senhor. Que cada um de nós tem pelo menos um dom espiritual, Senhor, um conjunto de dons que nós podemos usar para abençoar uns aos outros, para edificar o Teu corpo, Senhor. E que a gente possa enxergar, Senhor, cada vez mais o que nós temos e talvez se podemos desenvolver esse dom, mas principalmente que a gente pode praticar esse dom, Senhor. Tira toda a timidez, todo o medo, Senhor, todo o receio, todo o ensino errado, talvez que a gente já recebeu, talvez toda a experiência estranha que a gente teve, Senhor, no nosso passado, ou até exemplos que nos assustaram, Senhor, mas que a gente possa voltar à base da Tua palavra e entender que é algo que acontece tão naturalmente, porém sobrenaturalmente pelo Teu Espírito, fluindo, Senhor, através da nossa vida. Nos torna, Senhor, canais do Teu amor, que o Teu amor possa fluir, Senhor, através de nós e transbordar para as vidas das pessoas ao nosso redor. Nos faz, Senhor, essas flechas que acertam o alvo, Senhor. Essa ponte que a pessoa precisa para atravessar aquele abismo, Senhor. Esse degrau que a pessoa precisa para pisar e subir, Senhor, um pouco na sua vida, no seu entendimento e na sua maturidade no Senhor. Nos mostra, Senhor, essas necessidades onde a gente pode pôr a mão na massa e nos dá, Senhor, a disposição e a disponibilidade também para Ti, para sermos usados para a Tua glória, em nome de Jesus.
Amém.